Já estão vendo a aula? Sim, perfeito. Então, como eu estava comentando, assim, a doença inflamatória intestinal, ela não é só intestinal, né? A gente tem as manifestações extraintestinais. E isso acaba sendo muito importante, porque acaba tendo impacto na qualidade de vida desses pacientes, e isso acaba influenciando um pouquinho também na escolha do nosso tratamento, né? Então, a gente pode ter manifestações oftalmológicas, como episclerite, uveíte, e muitas vezes o paciente acaba chegando para consultar com a gente, encaminhado do oftalmo, porque ele foi primeiro no oftalmo e estava com o olho vermelho, e o oftalmo pensou nessa possibilidade, né? O paciente pode ter doença renal, pode ter comprometimento dermatológico, né? Então, o paciente pode ter o eritema nodoso, que é essa foto letra C, né? O pioderma gangrenoso, que é essa foto letra D na tela. Então, essas manifestações, às vezes, também acabam levando esse paciente primeiro no dermato e depois chegando no gastroenterologista. As manifestações ósseas, né? Então, sacroileite, artrite, as denominadas artrites enteropáticas, então também é um encaminhamento comum do reumatologista, um paciente que tem doença reumatológica, que ele não consegue definir muito bem o diagnóstico e começa a ter alguns sintomas abdominais, e aí ele pensa, então, em algum comprometimento intestinal. E uma coisa que é legal a gente comentar sobre isso é que, às vezes, e mais ou menos um quarto desses pacientes acabam tendo as manifestações extraintestinais antes do diagnóstico da doença inflamatória do intestino. Então, isso é muito interessante porque o paciente, às vezes, não tem nenhum sintoma abdominal, né? Tem alguma outra manifestação extraintestinal e depois a gente faz o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, tá? E 75% deles a gente acaba vendo essas manifestações depois do diagnóstico da doença. Então, esse paciente, quando ele chega no consultório, que a gente vai examinar, a gente tem que examinar as articulações, ver se ele tem lesão de pele, olhar se ele não tem, ver se ele não tem um olho vermelho. Então, essas manifestações a gente tem que ficar atento também. A evolução da doença de Crohn, e esse é um gráfico bem interessante, porque os pacientes, é uma pergunta frequente do paciente, né, assim, como é que vai evoluir a minha doença, né, assim, eu vou evoluir mal, eu vou ter que operar, eu vou ter estenose, vou ter fístula, eu vou fazer exacerbações frequentes, então, assim, a gente não sabe como cada paciente vai responder, obviamente, mas a gente consegue ter um padrão, né, então, assim, tem um padrão que a grande maioria dos pacientes, que ele abre o diagnóstico com um quadro de exacerbação, e depois ele vai fazendo algumas exacerbações de menor intensidade, que é esse com 45% que a gente vê aí. Outros fazem manifestações, assim, exacerbações mais espaçadas, porém mais intensas, que são esses de 32%, né? Tem o paciente que é a minoria, que faz pequenas exacerbações, de repente a doença dispara, decola, e o paciente de 19% que a gente vê ali, que geralmente é o pior prognóstico, né? Que é o paciente que tem sempre muita inflamação, então ele acaba tendo muito sintoma, essa inflamação ao longo do tempo vai se transformando em fibrose, e isso acaba tendo aumento de complicações, né? A gente sempre, quando fala em evolução da doença inflamatória intestinal, a gente sempre usa, assim, o termo, esse paciente tem doença nova ou esse paciente tem doença velha, porque é um pouquinho diferente. Quando o paciente tem doença nova, ou seja, ele faz o diagnóstico precoce, ele tem muita inflamação. Então, é nesse momento que as medicações que a gente tem disponível agem de forma mais efetiva. Quando o paciente tem doença velha, essa inflamação já se tornou fibrose. Então, a ação dessas medicações é muito mais limitada e esse paciente tem mais complicação e muitas vezes se beneficia mais de cirurgia do que de tratamento clínico. Então, essa informação é importante também nessa nossa tomada de decisão em relação ao tratamento. Quando eu vou tratar esses pacientes, eu sempre tenho que fazer essas 3 perguntas, tá? Então, assim, fiz um diagnóstico, né? Então, assim, fiz toda a avaliação clínica do paciente, fiz exames endoscópicos, fiz exames de imagem, exames laboratoriais, fiz as biópsias e eu tenho uma suspeita forte de ser uma doença inflamatória intestinal. Então, eu tenho que, primeiro, avaliar a atividade da doença, essa doença está em atividade ou não, saber qual que é o local e a extensão desse comprometimento, como eu comentei antes, isso é importante até no tipo de medicação que a gente vai usar, na via de administração, e a escolha da terapia conforme a gravidade desses pacientes. Então, quando eu avalio a atividade da doença, eu levo em consideração esses fatores, aspectos clínicos, aspectos laboratoriais, aspectos endoscópicos. E
aí eu chego à conclusão, esse paciente tem doença ativa, então ele precisa de medicamento que haja rápido, né? Então, nesse momento, eu lanço mão de corticoide, eu lanço mão de terapia biológica ou da ciclosporina nessas fases mais agudas. Se a resposta dessas perguntas é, esse paciente está em remissão, bom, eu tenho tempo para usar uma medicação que demore um pouquinho mais para agir, mas que talvez seja mais segura e eu possa usar a longo prazo nesses pacientes. Então, posso lançar mão de corticoide, posso, tem os aminosalicilatos, tem as terapias imunossupressoras, tem os biológicos e também algumas outras possibilidades. Então, o momento da doença nos ajuda na definição do tratamento. O local e a extensão também nos ajudam. Então, se eu tenho uma doença localizada no ilho, por exemplo, e é uma doença leve a moderada, pensando em doença de Crohn, bom, eu posso usar budesonida via oral. É um corticoide de ação local na mucosa, não vai ter efeito sistêmico e geralmente os resultados são bem bons. Agora, se eu tenho um paciente com comprometimento extenso de delgado, bom, a budesonida não é uma boa opção. A mesma coisa quando a gente fala em cólon, dei o exemplo anteriormente. Se eu tenho um paciente com pancolite, não adianta usar supositório, esse paciente precisa de terapia sistêmica. Então, o local da doença nos ajuda. E a severidade também. Então, por isso que aqueles scores clínicos, scores endoscópicos, também vão nos dizer, olha, esse paciente tem uma doença leve, bom, então eu posso usar uma medicação mais leve. Esse paciente tem uma doença moderada grave, então eu vou precisar de um arsenal mais efetivo para tratar esses pacientes. E a escolha dessa terapia geralmente tem duas direções, né, que a gente acaba levando em consideração, né? Tem a chamada terapia step up e tem a terapia top down. Existe ainda uma terapia que chama step up acelerada, tá? Que a gente acaba subindo degraus de forma mais rápida no tratamento desses pacientes e acaba saltando alguns degraus conforme a evolução. Então, o que é o step up? Eu subir a escada. Então, eu começo com medicações menos efetivas, como se fosse uma analgesia escalonada. Eu começo com dipirona, depois eu dou tramadol, depois eu dou morfina, ok. Aqui é a mesma coisa, eu começo com uma medicação mais leve, depois eu subo um degrau da escada, vou subindo conforme as demandas dos pacientes. Top-down é quando eu chuto balde. Então, assim, eu começo com uma medicação muito potente, porque eu imagino que esse paciente seja muito grave, ele precisa de tratamento logo, e depois eu vou diminuindo à medida que ele vai evoluindo e vai melhorando clinicamente. Então, por exemplo, quando é que eu escolho o top-down? Quando eu tenho um paciente, por exemplo, com uma colite moderada grave, eu tenho um paciente jovem com acometimento grande de intestino delgado, eu tenho doença fistulizante, eu tenho doença perianal grave, então são todos pacientes que eu tenho que ser mais invasivo na escolha da terapia. Se eu tenho um paciente com uma colite leve, só uma retite, que tem sintomas muito específicos, bom, aí talvez eu possa fazer um step up, né? Então, isso também acaba nos direcionando em termos de escolha. Então, aqui mostra um pouquinho do arsenal que a gente tem de opções, a gente vai falar rapidamente sobre cada um deles, então a gente tem os aminosalicilatos, tem os corticosteroides, os imunossupressores, a terapia biológica, a cirurgia que acaba sendo uma opção. Claro que a terapia nutricional é muito importante, a gente vai começar a comentar depois. Alguns estudos já trazendo um papel do probiótico, então, nesses pacientes. E hoje o que se fala muito em doença inflamatória intestinal é o treat to target, ou seja, é eu tratar de forma efetiva, controlada, rápida, levando em consideração os marcadores inflamatórios e a resposta inflamatória, para a gente tentar ser o mais efetivo possível nesse tratamento. Então, aqui a gente tem um pouquinho das drogas que a gente tem disponível. Então, os corticoides a gente tem budesonida e prednisona, os aminosalicilatos, sulfasalazina e mesalazina, nós temos as tiopurinas, que é a azatioprina, 5-mercaptopurina, outros imunossupressores, metotrexato, ciclosporina, tacrolimus, que a gente pode utilizar. E a terapia biológica, né? A terapia biológica certamente foi uma das revoluções que a gente teve na medicina nos últimos anos, não só falando em doença inflamatória do intestino, mas falando em doença reumatológica, falando nas
nas imunoterapias para paciente oncológico. Então, assim, é a menina dos olhos, né, nos últimos tempos aí, em relação ao tratamento dessas doenças. A gente tem os anti-TNF, né, os anti-fator de necrose tumoral, então infliximab, adalimumab, certolizumab. Agora temos o golimumab também, que está chegando. Nós temos os anti-interleucina 12 e 23, que é o ustekinumab. Nós temos a anti-integrina, que é vedolizumab. Temos os inibidores da JAK, que são medicamentos novos, por exemplo, o tofacitinib, que é uma medicação via oral que está chegando agora, que tem essa vantagem do paciente não precisar fazer nem subcutâneo nem endovenoso. E nós temos aí certamente mais de 20 drogas que estão sendo testadas nesse momento para doença inflamatória intestinal. Então, certamente nos próximos anos a gente vai ter muitas outras medicações para esse nosso arsenal. Falando rapidamente, então, dos corticoides, budesonida é uma medicação muito legal, assim, por quê? Porque ele é um corticoide de ação tópica, né, então, assim, ele não tem tantos efeitos sistêmicos, né, então a chance de retenção hidrossalina é menor, risco de osteoporose, osteopenia é menor, risco de infecções secundárias acaba sendo reduzido também, então, assim, tem uma série de vantagens, né, a budesonida. Em relação a isso, então, acaba não tendo essas outras manifestações que eu comentei. A dose recomendada é 9 miligramas por dia, tá? Ela tem um papel muito bom, assim, na doença de Crohn de ilho, principalmente leve a moderada, então, pacientes que costumam responder melhor à budesonida. O único detalhe que eu peço para vocês ficarem atentos é que hoje no Brasil a gente só tem um entocorte de 3 miligramas, tá? Então, o paciente tem que tomar 3 cápsulas por dia, tá? Os corticoides de ação sistêmica são muito úteis, né, principalmente na fase aguda, né, então tanto a prednisona como a metilprednisona, tá? As taxas de remissão são bem interessantes, os estudos mostram 60% na 17ª semana, comparando 30% do placebo. Obviamente, o corticoide tem muito efeito colateral, a gente sabe disso. Quando a gente vai usar corticoide, a gente sempre tem que pensar nessa questão, né, de parasitose, estrongiloidíase sistêmica, a gente tem que fazer profilaxia e tem que monitorar a longo prazo complicações, principalmente osteoporose no público, principalmente feminino. A dose geralmente é 1 miligrama por quilo e o corticoide é um ótimo medicamento para a fase aguda da doença de Crohn, tá? Quando o paciente entra em fase de manutenção, a gente precisa tentar tirar esse corticoide, tá? Justamente por esses efeitos colaterais a longo prazo. E aí a gente cai num problema muitas vezes, né? A gente está diante, às vezes, de um paciente que é corticodependente, ou seja, a gente não consegue tirar o corticoide dele. A gente tira o corticoide, ele é recidivo dos sintomas. A gente volta com o corticoide, ele melhora dos sintomas. Então, às vezes, a gente precisa ir associando outras medicações para conseguir tirar esse corticoide a longo prazo. Os aminosalicilatos são medicações bem interessantes. O papel dos aminosalicilatos na doença de Crohn é praticamente nenhum hoje em dia, né? Considerando os últimos guidelines, não recomenda que a gente trate pacientes com doença de Crohn com aminosalicilatos, mas eventualmente alguns pacientes selecionados a gente acaba ainda utilizando. Sulfasalazina é uma medicação mais antiga, tem uma efetividade na doença de cólon, não tem ação no ilho, tá? Então, se o paciente tem doença só de ilho, a sulfasalazina não é um bom medicamento. Acaba tendo um bom papel da sulfasalazina quando o paciente tem doença articular associada, então o paciente chega, você está pensando em usar o aminosalicilato e a gente pergunta, o senhor tem doença articular, o senhor tem dor nas articulações? Se ele responde sim, se a gente puder usar sulfasalazina ao invés de mesalazina, os resultados parecem ser melhores. Só que os pacientes toleram menos sulfasalazina, tá? Por causa do radical sulfa, então os pacientes acabam fazendo mais alterações gastrointestinais, tipo náusea, distensão, desconforto epigástrico, vômito, então eles toleram menos. A dose é de 3 a 6 gramas por dia. Tá? A mesalazina, uma medicação um pouquinho mais moderna, não tem esse radical sulfa, então acaba não tendo tanto efeito adverso. Algumas medicações acabam tendo um pouco de ação no ilho, né? Outras só no cólon, então dependendo do fabricante, do mecanismo de ação do produto. A vantagem é que a gente tem a apresentação tópica, então, como eu comentei anteriormente, a gente pode acabar associando, né? O paciente usa via oral mais tópico, isso acaba melhorando o resultado e o desempenho da medicação, e a dose geralmente é de 2,4 a 4,8 gramas por dia. Outros imunossupressores, né? Então, as tiopurinas é uma medicação que a gente acaba utilizando bastante.
como tratamento complementar para alguns pacientes, né? Então, quando a gente sobe um degrau do tratamento, e ele pode ter um papel importante como poupador de corticoide. Então, aquele paciente que a gente vê que ele está ficando córtico dependente, associar um imunossupressor, às vezes, nos faz conseguir tirar esse corticoide. Tem um início de ação mais lenta, né? Então, às vezes, 2 a 3 meses para a gente começar a ter resultado. Então, não é um bom medicamento para a fase aguda da doença, para exacerbação. É uma boa medicação para longo prazo. As taxas de remissão são boas em comparação com o placebo, mas, obviamente, são menores quando comparado com algumas terapias biológicas, né? A gente pode usar as tiopurinas em associação, né, com algumas terapias biológicas. Tem alguns estudos que mostram realmente uma melhora do desempenho. Tem o estudo SONIC, que comparou pacientes que usou infliximab versus infliximab mais a cetiopina, e a resposta endoscópica e clínica foi melhor na terapia combinada, na comboterapia. Então, quando a gente vai usar infliximab, se a gente puder usar a azatioprina junto, é uma boa associação. Isso não vale para o adalimumab, por exemplo, que é um outro anti-TNF-alfa que eu vou comentar depois. Então, o estudo não mostrou diferença, então a gente pode usar isoladamente. A dose da azatioprina geralmente é de 2 a 2,5 miligramas por quilo. A mercaptopurina a gente praticamente não usa, tenho muito pouca experiência. Methotrexate é uma medicação que a gente pode usar. Geralmente a nossa primeira escolha é a azatioprina, mas methotrexate é uma boa opção, principalmente quando o paciente também tem doença articular, né? O paciente com doença reumatológica associada acaba ajudando bastante nessa escolha do methotrexate. A ciclosporina ajuda muito na fase aguda, né? Então, quando a gente abre o quadro de uma doença inflamatória grave, que a gente precisa de uma ação rápida e potente, mas geralmente a gente faz preferência por usar biológico, também tem uma ação mais rápida. Então, quando eu não tenho biológico disponível, eu acabo usando a ciclosporina nessas situações mais críticas. A terapia biológica, então, que eu comentei, é hoje o nosso foco principal, né, de abordagem da doença inflamatória intestinal. Aqui eu coloco de novo a cascata da coagulação, cascata da inflamação, então, mostrando quais são os locais que essas medicações acabam agindo. Então, os anti-TNF, os anti-interleucinas, os inibidores da JAK, os anti-integrinas ali. Então, eu circulei em vermelho em que locais daquela cascata da inflamação essas medicações acabam agindo e cessando esse processo de comunicação intracelular. Vamos falar um pouquinho inicialmente dos anti-TNFs, que são os primeiros biológicos que a gente usou na doença inflamatória intestinal, e ainda é uma medicação que tem um ótimo espaço, né? Se a gente for considerar o último guide da ECO do ano passado, que é a Organização Europeia de Colite e Doença de Crohn, ainda diz que as terapias biológicas ainda são, os anti-TNF são as primeiras escolhas na terapia biológica, né? Apesar de que hoje já existem alguns estudos mostrando que os outros biológicos também podem ser tratamentos de primeira linha, eles ainda recomendam que a gente tente primeiro usar o anti-TNF, não havendo resposta, a gente parta para uma outra terapia biológica. A resposta até 64% em pacientes que eram refratários ao tratamento convencional, né, que eram os salicilatos, os corticoides e os imunossupressores, em comparação com 17% do placebo. Como eu comentei anteriormente, tem uma resposta melhor quando em associação com a azatioprina. O infliximab tem um papel muito interessante no paciente que tem doença fistulizante. Então, quando o paciente chega para a gente vai usar terapia biológica, ele tem fístula, a tendência é a gente usar infliximab, porque parece ter os melhores resultados na doença fistulizante. Qual é o problema do infliximab? É uma droga endovenosa, de infusão lenta, às vezes tem efeitos adversos, reações durante a infusão que geralmente leva de 2 a 4 horas, então isso é uma situação que às vezes incomoda um pouquinho os pacientes, tá? Quando a gente começa o infliximab, ele não responde, a gente pode otimizar a dose padrão é 5 miligramas por quilo, mas a gente pode usar até 10 miligramas por quilo com o intuito de otimizar a dose desses pacientes. À medida em que o paciente perde resposta ao infliximab, eu tenho que pensar que talvez ele possa estar desenvolvendo anticorpos anti-infliximab, a gente pode até testar isso hoje, a gente tem exame laboratorial para isso, ou ele está esgotando realmente o mecanismo de ação, então eu tenho que pensar em alguma outra possibilidade, tá? Eu até posso trocar para a mesma classe, por exemplo, o paciente usa o anti-TNF, está perdendo resposta, eu posso trocar por um outro anti-TNF, mas a gente sabe que a resposta tende a ser menor no segundo anti-TNF, ou trocar de classe.
tá? A gente usa, então, a fase de indução, que é na semana 0, 2 e 4, e depois a dose de manutenção a cada 8 semanas, tá? Isso em clínica de infusão, então esses pacientes acabam fazendo acompanhamento. Adalimumab é um outro anti-TNF também, um pouco mais novinho em relação ao infliximab. A grande vantagem dele é que ele é subcutâneo, né? É uma caneta tipo de insulina, então o paciente mesmo pode aplicar. Então, paciente que viaja, paciente jovem, a gente acaba preferindo usar o adalimumab porque tem mais praticidade do que ficar 3 horas lá infundindo. O ponto negativo é que ele vai ter que usar mais frequentemente, geralmente a cada 2 semanas e o outro a cada 2 meses, mas acaba tendo essa praticidade da infusão. A taxa de remissão é 36% na 4ª semana, em comparação com 12% do placebo. Inicialmente foi utilizado como segunda linha, mas agora não é mais, né? Tem a possibilidade também de otimização da dose, então ao invés do paciente fazer a cada 14 dias, ele faz a cada 7 dias, né, com o intuito de melhorar essa resposta. A dose, então, na semana 0 e 2 é de 80 a 160 miligramas e depois 40 miligramas a cada 7 ou 14 dias, conforme o esquema que a gente definiu. Certolizumab, tá? É uma medicação que a gente acaba usando menos, mas está no nosso arsenal. Ele também é um anti-TNF de administração subcutânea, também tem bons índices de remissão. A grande vantagem é que ele não parece atravessar a barreira placentária. Então, a gente, quando tem uma paciente mulher jovem, idade reprodutiva, com perspectiva de engravidar, o certolizumab é uma boa opção. A dose é 200 miligramas na semana 0, 2 e 4, e depois manutenção de 400 miligramas a cada 4 semanas. Vamos mudar um pouquinho de classe, então não estamos mais falando agora de anti-TNF, mas nós temos aqui o vedolizumab, que é uma medicação mais moderna, um mecanismo de ação absolutamente diferente. Ele tem uma ação anti-integrina, que a gente chama. O que é isso? Ele impede aquela rolagem do leucócito, ou a diapedese, ou seja, impede que o leucócito saia da corrente sanguínea e entre no tecido e gere o processo inflamatório. Então, tem uma ação mais local intestinal, e isso às vezes nos ajuda, né? Paciente que tem alguma infecção sistêmica, às vezes o vedolizumab acaba sendo uma boa opção. É uma droga mais seletiva, como eu comentei, tem uma ação mais na mucosa, menos efeitos sistêmicos, é indicado formalmente em casos refratários a anti-TNF, mas a gente já está usando como primeira opção, principalmente na retocolite ulcerativa, assim, os resultados são excelentes, né? Tem até um estudo de 2019, que foi publicado no New England, comparando vedolizumab versus adalimumab, mostrando que o vedolizumab parece ser um pouco superior em alguns subgrupos específicos. Então, a tendência é que a gente vá usar também essas outras categorias também como primeira linha de tratamento. Como eu comentei, os resultados são mais importantes, mais significativos na retocolite. Também é infusão endovenosa de 300 miligramas e depois vai repetindo, faz na semana 0, 2 e 6, depois repete a cada 8 semanas. O ustekinumab é a medicação uma das mais recentes que a gente tem disponível, também é uma das mais caras, né? Ela tem um mecanismo de ação anti-interleucina 12 e 23, então age especificamente como anti-P40, né? Uma resposta também bem melhor que o placebo. Esse tem duas peculiaridades, que a primeira dose é endovenosa e depois as doses de manutenção são subcutâneas, né? E ele parece ter um papel interessante no paciente que tem doença dermatológica. Então, um paciente que tem principalmente artrite psoriática, quando a gente tem essa associação, o ustekinumab parece ser a melhor medicação biológica para a gente iniciar para esses pacientes. Tem algumas coisas que muito se usou, muita gente ainda usa, mas que não tem uma evidência assim científica robusta, né? Então, o uso de antibióticos como ciprofloxacina ou metronidazol, tem alguns estudos também com rifaximina, que é um antibiótico de ação na mucosa intestinal, que a gente usa para encefalopatia hepática, para síndrome de crescimento bacteriano, e que também está tentando estudar para doença inflamatória intestinal, mas também os resultados ainda são muito precoces. Ômega 3, suplementação nutricional, os próprios probióticos também carecem de mais estudos assim na doença inflamatória intestinal, transplante de células-troncos e outras terapias mais assim alternativas também não parece ter uma evidência significativa.
O que é sempre importante salientar quando a gente vai fazer a escolha da terapêutica desses pacientes é que a gente tem que tentar compartilhar essa decisão. Essa decisão não é só do paciente, não é só da família, não é só do médico. A gente tem que compartilhar com o paciente, né? Então, como cada medicação e cada doença tem suas nuances, a gente tem que tentar individualizar essa abordagem. O tratamento multidisciplinar. Então, como eu comentei antes, esses pacientes têm melhores benefícios quando eles são acompanhados por nutricionista, com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com cirurgião, com proctologista, com gastro, então com toda uma equipe multidisciplinar. A gente tem que ter cuidados, né, principalmente quando a gente está pensando em utilizar tratamentos biológicos, né, então a gente precisa ver a carteira vacinal desses pacientes para ver se está tudo em dia. Eu preciso fazer sorologias, né, então HIV, hepatite, sífilis, alguns recomendam até germes mais atípicos, tipo CMV, Epstein-Barr, herpes também, um raio-x de tórax, né? Lembrar que a gente tem uma incidência muito grande de tuberculose, né? Porto Alegre é uma das capitais com maior incidência de tuberculose no Brasil, então sempre fazer um raio-x de tórax, um PPD, o quantiferon também pode ser uma opção para a gente tentar ver se esse paciente teve contato e não precisa fazer uma profilaxia. Sempre que possível, eu tenho que tentar otimizar a dose da medicação antes de pensar em trocar, principalmente terapia biológica, né? Então, assim, estou usando infliximab, o paciente está perdendo resposta, eu tento otimizar a dose antes de trocar, porque quando eu troco, geralmente a resposta não é tão boa. A dosagem sérica pode ser uma opção, né? Então a gente já tem também para infliximab, né? Se a gente consegue dosar o nível sério de infliximab, ver se esse paciente precisa fazer ajuste de dose, mas ainda é um exame que a gente tem pouca opção, assim, pouca disponibilidade. E avaliar muito criteriosamente cada quadro, né? Porque às vezes a gente tem até dificuldade de saber se o paciente está infectado ou ele está exacerbando da doença inflamatória intestinal. Eu sempre tenho que me fazer essa pergunta, porque eu não posso aumentar a imunossupressão num paciente que está infectado. Então, essa é um diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que fazer. Aqui algumas complicações, né? Então aqui a cirurgia tem um papel bem importante, né? Assim, quando a gente tem paciente, então, que vai precisar de ostomia, que tem bastante doença perianal, que vai precisar colocação de sedenho, que tem alto risco de perfuração de complicação. Então, nessas horas, é muito bom já ter um cirurgião com experiência ao nosso lado para nos ajudar no manejo desses pacientes, que muitas vezes acabam evoluindo para alguma complicação, alguma perfuração intestinal, alguma estenose significativa, e a gente tem que acabar lançando mão da cirurgia. Como eu comentei, pacientes com doença mais velha, com mais fibrose, são os que acabam tendo mais benefício de cirurgia em detrimento de pacientes com doença mais recente, que tem mais inflamação. Aqui eu faço um parênteses também que muitas vezes os pacientes acabam chegando para o gastroenterologista com diagnóstico de doença inflamatória intestinal vindo do cirurgião. O cirurgião fez uma laparotomia, achou que era uma apendicectomia, uma apendicite, fez uma apendicectomia e veio alterações sugestivas de doença inflamatória intestinal. Então, muitas vezes a gente acaba abrindo o quadro como um abdômen agudo e depois a gente vai ver que esse paciente já tinha doença inflamatória intestinal. Esse é um guide que eu recomendo, assim, que todos os cirurgiões, né, e os clínicos também, mas principalmente os cirurgiões leiam. É uma recomendação da ECO de 2019, foi publicado em 2020, sobre o manejo cirúrgico da doença de Crohn. Eu até já tinha encaminhado em PDF para a Angélica, para ela repassar para vocês, porque aí tem todas as referências, tem todos os estudos comparativos, então acho que é uma leitura bem interessante, tá? Mas, para presentear vocês que me aguentaram até agora, eu vou fazer uma revisãozinha aqui desse artigo, tá? Eu coloquei aqui os principais pontos desse artigo para vocês não precisarem ler hoje, vocês podem ler outro dia, tá? Então, aqui tem as dicas cirúrgicas, que é o pulo do gastro, não é o pulo do gato, é o pulo do gastro. Então, assim, na doença fistulizante perianal, o que a gente tem que lembrar? Primeiro, o exame de escolha é o exame proctológico com sedação, ou seja, se eu tenho suspeita de fístula perianal, tenho que levar essa paciente para o bloco, sedar essa paciente e fazer um exame proctológico completo, olhar a região, tentar definir o trajeto fistuloso, ver sinais de complicação, então é muito importante esse exame proctológico. A ressonância tem um papel muito importante nisso, porque consegue diferenciar entre fístula simples e fístula complexa, isso muitas vezes muda a conduta. Os estudos sugerem que a terapia combinada clínica mais cirúrgica parece ter melhores resultados na doença fistulizante perianal, então geralmente a gente usa a terapia biológica nesses pacientes,
mais a colocação dos sedenhos que eu mostro ali na foto, tá? O sedenho tenta fazer com que a gente tenha um direcionamento dessa granulação para fazer o fechamento dessa fístula, tá? Tem a opção da cola de fibrina, que a gente acaba não usando muito na prática, não tem benefício no uso isolado de antibiótico, isso é uma briga frequente que eu tenho, o paciente às vezes vem do cirurgião usando ciprofloxacina e metronidazol há 1 ano, então não tem benefício no uso isolado desses antibióticos. Existem algumas terapias que está se usando agora, né, que é célula-tronco, derivada de tecido adiposo halogênico, mas que a nossa acessibilidade é mais reduzida, mas parece ter resultados interessantes. Algumas outras situações, então, que esse artigo de revisão da cirurgia da doença de Crohn traz, então, sempre que eu tenho um abscesso abdominal, a gente sempre tem que tentar fazer uma drenagem guiada percutânea, tá? Do que levar esse paciente diretamente para o bloco cirúrgico. Os resultados parecem ser melhores quando a gente faz isso de primeira linha. Claro que se o paciente não responder, tem abscessos difusos, abscessos mal limitados, aí às vezes a abordagem cirúrgica passa a ter maior relevância. A avaliação nutricional pré-operatória é fundamental para esses pacientes, a gente sabe que paciente desnutrido faz mais complicação pós-operatória, então importante a gente ver dieta interal, ver se esse paciente não tem indicação de NPT, melhorar esse aporte nutricional antes da cirurgia. Sempre que possível, reduzir o corticoide no pré-operatório, né? Isso estatisticamente aumenta o risco de complicação cirúrgica. Então, até ele recomenda que quando o paciente tem dose muito alta de corticoide e que a gente não consegue reduzir, talvez a gente vá lá, faz primeiro um estoma, depois tenta reduzir o corticoide com mais tempo para depois pensar numa cirurgia mais definitiva. Não parece que a terapia biológica aumenta o risco cirúrgico, né? Então, muitas vezes a gente fica com um pouco de receio de operar um paciente usando terapia biológica. Os estudos parecem mostrar que não tem tanto impacto, a gente pode operar esses pacientes. Sempre que possível, controlar a sepse abdominal desses pacientes antes de levá-lo para o bloco cirúrgico, então já otimizar tratamento com antibiótico. A gente pode considerar postergar a cirurgia para um segundo momento, principalmente nas obstruções de delgado não complicada, quando o paciente não tem sinal de perfuração, não tem sinal de sofrimento de alça, a gente pode tentar manejar clinicamente esses pacientes no primeiro momento para deixar a cirurgia para um segundo momento. As estenoses, elas podem ser manejadas tanto de forma endoscópica, né, com colonoscopia com dilatação por balão, ou por abordagem cirúrgica, aí vai depender muito do centro que o paciente está. A cirurgia videolaparoscópica sempre deve ser oferecida como primeira linha, em comparação com a laparotomia, parece ter melhores resultados. A preferência sempre por anastomoses grampeadas, né? Parece que nas doenças inflamatórias intestinais, anastomoses terminais acabam tendo mais complicações. E no paciente que tem doença refratária, às vezes a proctolectomia restauradora com bolsa ileal parece ser uma boa opção, apesar dessas bolsas às vezes não funcionarem muito bem. Então, isso aqui é só um resumão, né, desse artigo que eu enviei para vocês, que vocês podem ler com mais detalhes cirúrgicos sobre a abordagem do paciente com doença inflamatória intestinal. A princípio é isso que eu tinha que passar para vocês, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. É um assunto bem complexo, né, assim, cheio de informações e nuances, mas acho que conseguimos aí passar por quase todos os aspectos. Obviamente a gente não esgotou a doença inflamatória intestinal, mas eu estou à disposição para dúvidas e eventualmente qualquer outra situação relacionada. Obrigado. E espetacular, doutor Júlio. Muito bom, cara. Que aula completa, hein? Excelente. Graças. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Tu tornou um assunto muito difícil para o cirurgião, uma maneira mais palatável, mais fácil de entendida. A gente sabe que tem muito mais coisa aí do assunto, e como tu mesmo falaste no início, né? A intenção não era esgotar, mas acho que de uma maneira objetiva aí tu conseguiu nos dá um bom panorama aí do tratamento atual da doença inflamatória. Muito obrigado, excelente. Imagina, Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que é muito importante. Desculpe. Não, pode falar. Não, doutor Weston não tem preferência. Boa noite, doutor Weston. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, professor. Tenho umas 15 perguntas para te dizer. Não, estou brincando.
O primeiro lugar, assim, também te parabenizar, estou de pleno acordo com as colocações do Mariano, acho que foi uma aula muito completa. Achei muito legal, assim, as inserções cirúrgicas também, e concordo com todas, né? A gente recentemente teve um caso, um menino que foi operado 27 vezes em Santa Catarina. Conhecemos. Acompanhaste, né, Ju? Aham. Porque a diferença é que agora ele está fazendo o tratamento orientado por vocês aí, com anticorpo monoclonal, né? E isso fez toda a diferença na evolução pós-operatória. E outra questão é aquela que tu falaste da punção, né? Que quando ele fez uma complicação dessa nossa intervenção, a gente puncionou e isso teve uma evolução favorável. Então, acho que foi muito elucidativa, foi uma aula muito completa, parabéns mesmo, já Obrigado. plenamente de acordo. E são casos muito complexos, né? É um desafio para o gastro, um desafio enorme para o cirurgião, né? O maior papel do cirurgião nesses casos é não atrapalhar o trabalho de vocês aí, né? Né? Às vezes aquela ânsia que o cirurgião tem de querer operar, reintervir, acaba piorando a situação, né? Então, é um paciente que a gente tem que pensar muito antes de indicar um procedimento cirúrgico, né? Se realmente vale a pena, né? E geralmente não vale, geralmente melhor é ser conservador, né? Uhum. Mas fantástica aula, só te dar os parabéns, né? E, de novo, eu sempre dou os parabéns para a Angélica e para o Mariano, que te convidaram, né, para dar essa aula e foram muito felizes aí na escolha. Parabéns aí pela tua apresentação. Obrigado, professor. É uma honra ouvir elogios e quem a gente admira tanto. Acho que é fundamental nessa parceria, né, assim, entre, como eu comentei ali, né, a equipe multidisciplinar tem um papel muito importante no desfecho desses pacientes, né, então, assim, ter um cirurgião por perto é sempre muito importante, e eu acho que a gente tem que manter aí essa comunicação sempre aberta, a gente está à disposição também para discutir os casos que vocês tenham, e a gente vai, certamente vocês vão estar à disposição para discutir os casos que a gente tenha também, então a gente está bem à disposição aí para discutir eventualmente alguma situação e poder acrescentar. Eu acho que esse caso que o professor muito bem lembrou ali do Santa Catarina exemplificou muito bem isso, né? A importância de ter um time com uma abordagem multidisciplinar nesses casos, como tantos outros, né, que a gente acompanha, eu diria praticamente todos, se não todos. E bem como tu colocaste, assim, e eu agradeço o pulo do gastro ali, achei sensacional. Uma coisa que seria... Desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer, muitas vezes essas doenças inflamatórias, o primeiro contato é com o cirurgião, né? Mesmo que não seja quem tem o treinamento e normalmente não tem, né, o treinamento e a formação para conduzir o tratamento todo, tem esse importante papel no diagnóstico. Acho que a suspeição clínica nossa tem que ser muito importante desde o início. E como o professor falou antes, o professor Wesson disse, muitas vezes o maior desafio, como foi esse caso do guri lá, é tu saber quando não operar, né? Paciente com doença inflamatória intestinal. Então, tem que ser muito bem discutido. Tu fica operando e operando e operando, tu vai entrando naquele espiral da desgraça, assim, de complicações que tu não consegue sair depois. Então, eu acho que exemplifica muito, assim, a doença inflamatória intestinal para o cirurgião é tu saber dar uma recuada, conversar com o gastro, começar o tratamento da doença de fato e reavaliar no segundo momento. A gente vê bastante, assim, a doença inflamatória abdominal, a inflamatória intestinal se apresentando como abdômen agudo. Então, eu acho que essa tua aula aí acrescentou muito e certamente nos engrandeceu aí bastante.
Isso é bem importante, assim, pensar em doença inflamatória. Eu sempre digo, assim, a gente sempre tem, diante de um quadro abdominal, a gente sempre tem que passar pela nossa cabeça doença inflamatória intestinal. É claro que a gente vai atrás do diagnóstico, assim, mas considerar essa possibilidade já ajuda muito o paciente, porque muitas vezes o paciente chega para a gente e ele já fez uma romaria, ele já passou por um monte de profissionais e vem com... bom, eu tive um caso há umas 4 semanas atrás, um paciente jovem de 21 anos que chegou com uma enterorragia volumosa na emergência, tá? E aí internou, eu era o sobreaviso, fui avaliar, e ele disse assim, olha, eu tenho dor abdominal já há 3 anos, estou investigando, fiz diagnóstico de intolerância à lactose, não melhorou, e agora estou com esse sangramento e tal. Daí eu perguntei, e alguém na tua família? Ele disse, olha, eu tenho um irmão com doença de Crohn. Eu disse, tá, mas ninguém pensou em doença de Crohn? Ele disse, não, ninguém pensou em doença de Crohn. Aí fiz uma coluna, tinha uma ileite moderada grave, tá usando terapia biológica e está muito bem. Então, esse paciente já tinha sintomas há bastante tempo. Às vezes a gente até perde, assim, esse timing de tratamento, né? Assim, quando as nossas medicações agem mais efetivamente, que é na doença jovem, como eu comentei, por causa pelo fato do profissional, às vezes, esquecer de pensar em doença inflamatória. Então, é muito importante que o cirurgião, que o oftalmo, que o reumato, que vejam esses sintomas, pense em doença inflamatória intestinal. Isso ajuda bastante a acelerar esse processo, né? Uma coisa que eu queria só comentar para quem se interessa por doença inflamatória intestinal, a gente tem daqui umas 2 semanas o congresso da ECO, de doença inflamatória intestinal, que é o maior congresso do mundo de doença inflamatória intestinal, que é o Congresso Europeu, que acontece agora em julho e que ele é todo online. Então, quem tiver interesse, não é de grátis, né? Mas quem tiver interesse, assim, acho que é um congresso bem legal para se assistir, porque é o que tem de mais moderno e mais recente, assim, em termos de publicação e de condutas na doença inflamatória intestinal. Então, se alguém se interessar também, depois posso mandar o link aí do congresso. Muito bom, Júlio. Obrigadão, cara. Obrigadão pelo convite. Eu lembrei de um outro caso de um paciente. Eu acho que é importante, às vezes, a gente exemplificar com casos da vida real para fixar, né, na memória. Um paciente que veio com uma fístula enteroatmosférica após procedimentos. Eu acho que tudo começou com uma apendicectomia, não lembro. Mas é aquele caso assim, não, tem que ser um hospital de alta complexidade para resolver. Fístula enteroatmosférica, paciente jovem. E a primeira coisa que a gente fez, vamos ver melhor isso aí. A gente chamou os colegas da gastro, começamos o tratamento e a fístula resolveu com o tratamento da doença mesmo, melhorando o padrão inflamatório do paciente, automaticamente resolveu tudo. Se tu vai de cara para sair operando e eu vou fazer enterectomia, vou fazer entro, aí essa entro fistuliza, e aí tu começa a entrar naquilo que eu falei do espiral das complicações. Então, é importantíssimo isso, a gente saber quando dá um passo para trás, ter a suspeição clínica e discutir em round multidisciplinar. Eu sempre digo assim, aquele paciente que complicou de uma doença que geralmente parece tranquila, tem que considerar a doença inflamatória intestinal. Por exemplo, é uma apendicite, mas fistulizou, teve que reintervir, fez abscesso, fez complicação. Olha, vai atrás de um diagnóstico secundário. Pode ser linfoma, pode ser tuberculose intestinal, mas tem que pensar em doença inflamatória intestinal porque acaba sendo bem prevalente, assim. Outro caso que eu tive, que também mostra mais ou menos isso, é um paciente jovem, também Felipe, que abriu o quadro com suboclusão intestinal, assim. Ele tinha distensão de álveo delgado, tinha fecalização e parecia ter já algum grau de estenose de ilho. A gente manejou o quadro agudo, fez colonoscopia, biopsiou, fez diagnóstico de doença de Crohn e começamos a tratar. E tratamos de forma conservadora, não intervimos no primeiro momento, que era um diagnóstico precoce, a gente achou que ia ter bastante resposta inflamatória. E respondeu inicialmente muito bem, comecei a tratar com adalimumab por causa dessa facilidade subcutânea, respondeu inicialmente bem, mas ele começou a fazer novos episódios de suboclusão e começou a surgir um trajeto fistuloso para a bexiga. Então, a gente pensou numa fístula vesical. Então,
Também optamos por um primeiro momento não intervir cirurgicamente, trocamos a terapia biológica para infliximab, que parece ter melhores resultados na doença fistulizante, associamos o azatioprina, e faz 3 anos que ele está muito bem da doença e nunca reinterviu, nunca teve nenhuma intervenção cirúrgica. Então, justamente isso, assim, a gente ter, às vezes, a tranquilidade de não indicar cirurgia também faz bastante diferença, como o Dr. Weston falou, né? Não, perfeito, perfeito, é bem isso aí mesmo. Dá, muito boa, muito bom. Eu acho que a tua aula acrescentou muito ao nosso cronograma, Júlio. E já de antemão, já te convido para os próximos anos também, para a gente manter essa apresentação aí, como, digamos assim, nossa grade curricular mesmo da residência. Então, fico feliz É e aceito o fundamental. convite. Vai ser um prazer. Ó, coisa boa, coisa boa. Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente deixar o Júlio descansar um pouco também até essa hora aí, gentilmente nos apresentando? Bom, se ninguém tem mais nenhuma colocação, nenhuma pergunta, eu acho que é isso, né, Júlio? Muito obrigado de queria novo só aí. reforçar e agradecer a Claro. presença dos residentes da Gastro, que eu convidei, que vieram participar também da atividade aí. Boa, Então, perfeito. só para fazer esse parênteses aí, e agradeço a todos aí pela atenção. Desculpa ter passado do tempo aí, mas é um assunto complexo. Vocês têm meus contatos, eu estou sempre à disposição aí para o que precisar. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.